noite. Estamos iniciando aqui na web ADV Jesus está voltando. O programa Verdades Bíblicas, falando sobre a palavra de Deus para os nossos amigos internautas. Hoje teremos um assunto muito importante. O título: 3 mensagens angélicas. Conosco, fazendo a apresentação desse programa, tratando desse assunto, Dona Sandra Maria Carpes de Fraga e Marcelo Krumnauer, duas pessoas que frequentam a Igreja Central de Carazinho, que estão entrosadas no assunto 3 mensagens angélicas, estarão conosco abordando este tema importantíssimo. Boa noite, Dona Sandra. Boa noite, é uma alegria nós estarmos aqui juntos para participarmos desse programa. Boa noite, Marcelo Krumnauer. Boa noite, é muito bom sempre estarmos unidos para falarmos a palavra do Senhor. Vamos iniciando o nosso programa com uma oração, pedindo a presença do Espírito Santo conosco e com todos os nossos amigos internautas. Solicitamos a Dona Sandra que faça esta oração. Então vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações agradecidos a Ti, por todas as bênçãos que tem nos concedido e a oportunidade que temos agora de abrir a Tua Palavra para entendermos um pouco mais as mensagens de hoje, que são tão importantes para a época em que nós estamos vivendo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento e que esse conteúdo, esse assunto que vamos estudar, possa nos ajudar para estar mais perto de Ti e para, quando Tu voltares, nós fazermos parte do grupo dos salvos que receberão a coroa da vitória. Obrigado, Senhor, atende a nossa oração, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nosso abraço, nosso boa noite para todos os amigos e amigas internautas que estão sintonizados conosco. E vamos iniciando então o assunto de hoje, 3 mensagens angélicas. Boa noite. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou uma mensagem muito importante, a de espalhar ao mundo as suas 3 mensagens angélicas, que seriam as mensagens para os últimos tempos. Elas estão relatadas no livro escrito por João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento eu vou ler para vocês Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 3. E assim inicia o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor Jesus nos mostra essas 3 mensagens angélicas no livro de Apocalipse, de capítulo 14, dos versos 6 a 12, que o Vargas irá ler para nós nesse momento. Muito bem, nós temos as 4 vozes de anjos nestes versículos de 6 a 14, a 12, aliás, do capítulo 14 de Apocalipse. E diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se antes estes outros anjos, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também
esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós vamos começar interpretando a primeira voz, a mensagem do primeiro anjo. Então nós vamos ler novamente Apocalipse 14, os versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós podemos observar que nesses versos, João, ele usa algumas palavras de extremo significado para nós, porque as mensagens angélicas, elas são para o tempo do fim, né, no momento em que nós estamos vivendo, e tem algumas palavras que têm significados, então, que nós vamos ver agora. Anjo representa um grupo de pessoas comprometidas em proclamar a verdade. E nós temos essa explicação em Daniel, capítulo 12, o verso 3, e Apocalipse 1, o verso 20. Então, mensageiros, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, se refere a um grupo de pessoas com uma mensagem especial. Depois nós temos a palavra evangelho, evangelho eterno. Evangelho, no grego, esta palavra significa boa notícia. A melhor notícia para este mundo é que Jesus é o nosso Salvador, intercessor e deve ser o Senhor de nossas vidas. Evangelho eterno. Eterno, então, o plano da salvação, elaborado mesmo antes da fundação do mundo, será mantido por toda a eternidade. Por isso, João usou a expressão evangelho eterno. Depois nós temos grande voz, que esse evangelho foi pregado aos que se assentam sobre a terra, e ele usa a expressão no verso 7, dizendo em grande voz. Quer dizer, é uma mensagem que deve ser pregada com urgência, uma mensagem universal, internacional, e ela deve ser pregada a todo o mundo. Depois, continua. Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, nós temos a expressão temer. Temor não é medo, indica respeito a Deus e obediência à pessoa de Deus e aos seus mandamentos. Também a mensagem nos convida a adorar o único Deus como Deus verdadeiro e criador. Deus como criador de todas as coisas. E nós temos, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, o relato da criação. Então, por isso que nós devemos temer a Deus, dar-lhe glória, né? Porque Deus é o nosso criador. Dar-lhe glória, então esse é o propósito de Deus quando ele criou a nós. Que nós tivéssemos o coração agradecido para glorificá-lo. E o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios 10, 31, que nós devemos glorificar a Deus em nossas vidas. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. O nosso falar, o nosso vestir, o nosso comer, ou seja, o nosso proceder deve estar sempre de uma forma que glorifique a nosso Deus, né? Depois nós temos a expressão hora do juízo. O tema do juízo, então, faz parte das novas do Evangelho e deve ser proclamado
como um momento em que Deus vindica seu povo. Ou seja, nós estamos vivendo num momento que o caráter de Deus, né, desde que o pecado entrou no planeta, o Satanás, ele vem duvidando, botando dúvidas sobre o caráter de Deus. E o momento do juízo, então, ele vai ser um momento de execução e confirmação do caráter de Deus, da justiça de Deus, né? E esse julgamento, como o Daniel nos ensina, ele vem a favor dos santos, né? Todos nós vamos enfrentar o juízo. E esse juízo, ele, segundo a Bíblia, e aí nós temos uma profecia de Daniel, que nos diz que o juízo começou, então, em 1844, né? Nós encontramos essa profecia em Daniel 8:14, e nos confirma que nós estamos vivendo agora um período em que lá no céu está acontecendo o juízo, né? Depois, o verso diz que também nós devemos adorar, né? A adoração. E esse é o tema central do grande conflito, né? Todos são convidados à verdadeira adoração. Deus se apresenta como Criador do céu, do mar, da terra, e por isso ele deve ser honrado como Criador. E nesse momento, quando nós analisamos Deus como nosso Criador e devemos adorá-lo, nós podemos fazer a comparação com o Êxodo, o capítulo 20, onde nós temos o relato dos 10 mandamentos, e no 4º mandamento nós temos a questão do sábado, que nós vamos comentar um pouco mais depois, né? Mas onde se volta para a adoração a Deus, a santificação a Deus. Então, nós devemos escolher a quem nós devemos adorar, né? A Deus ou ao mundo. E nós sabemos que Deus tem um memorial que ele estabeleceu na criação, na semana da criação. O sábado, o santo dia do Senhor, ele foi deixado para nós para um momento de adoração e relacionamento íntimo com Deus. Então, por isso que nós devemos observar o sábado, né, quando a mensagem do primeiro anjo fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, nós devemos nos voltar para o 4º mandamento também. Mas nós sabemos que Satanás, ele mudou o dia de guarda, né? Mudou o dia de adoração, e justamente visando atingir o próprio Deus, atingir o caráter de Deus e privar as pessoas da intimidade com Deus, nesse dia especial que ele separou para nós, que é o 7º dia, justamente para nos afastar da bênção que Deus tem preparado para nós nesse dia, que é o sábado, dia santo ao Senhor, e que é o dia que nós basicamente reservamos 100% as 24 horas do dia para a adoração ao nosso Deus, nosso Criador e nosso Salvador. Nós vamos agora, então, na sequência, ouvir a explicação do Marcelo sobre a segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, que também vou repeti-la, diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Vamos comentar agora cada um dos trechos referentes a essa segunda passagem, da segunda mensagem. Ela diz o seguinte: na Bíblia, a primeira referência sobre Babilônia remonta a Nimrod, o fundador, e a Torre de Babel. Trechos que podem ser observados em Gênesis 10, 8 a 10 e Gênesis 11, 1 a 9. No idioma babilônico, o nome Babilu, Babel ou Babilônia, significa porta dos deuses. Isso quer dizer que desde o começo, a cidade era um símbolo de descrença no Deus verdadeiro e de desafio à sua vontade. E a sua torre foi um monumento à apostasia, uma cidadela de rebelião contra Deus. Ainda em Gênesis 9, nós temos a indicação de que a Torre de Babel também significa confusão.
A palavra babilônica ocorre Babilônia ocorre 6 vezes no Apocalipse. Interessante o número 6, porque Deus, quando criou o mundo, criou o homem no 6º dia. E o 7º dia deveria ser abençoado, dia santificado para Deus. E da mesma forma, como o número 6 tem a ver com a criação do homem, a Babilônia também se repete 6 vezes no Apocalipse. O número 6 ocupa um lugar de destaque no ministério culto da antiga Babilônia. A Babilônia ela é repleta de muitas doutrinas que pregam contra a verdade de Deus. Eles tinham adoração a deuses como Tamuz, idolatria de adoração a Ishtar, entre outros. Com relação ao vinho da Babilônia, podemos dizer também que o cálice da comunhão, do puro suco de uva que Cristo ofereceu aos apóstolos como a nova aliança no meu sangue, ele simboliza todas as verdades que se compõem no plano da salvação. Muito diferente do vinho babilônico. O vinho babilônico, ele é uma apostasia cristã. E este vinho é fermentado, contrário de um vinho puro, simbolizando Cristo. Lemos em Jeremias 51:7, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Eis algumas das doutrinas das quais eu comentei antes de Babilônia, em que podemos adicionar e acrescentar com mais detalhes. A tradição e autoridade da igreja, dessa grande confusão, dessa Babilônia, não pode estar acima da autoridade da Bíblia. A Bíblia é autoritária sobre qualquer doutrina humana oriunda de uma Babilônia ou de uma confusão de ideias. O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é uma festa oriunda da Babilônia também. Essa festa remonta à adoração a Nimrod, também ao Deus Sol. Por tradição também, a Páscoa tem sido posta numa data errada, diferente da data comemorada pelo povo judeu, que traz essa tradição há milênios. A festa comemorada hoje como a Páscoa, ela é referente à data de comemoração de Ishtar, da fertilidade. Enquanto que antes, como eu comentei, a de Nimrod, ou do Deus Sol, também se referia ao 25 de dezembro. Dessa forma, essa confusão que tem ocorrido ao longo das datas com a palavra de Deus tem trazido alterações significantes no nosso cotidiano. O batismo infantil também não é pregado na Bíblia, na palavra de Deus, mas tem sido usado por Babilônia. A adoração a santos não é pregado no Evangelho de Cristo. Os santos, quando são reverenciados por alguém, ao mesmo tempo dizem: não faça isso, só tem um que deve receber essa reverência, que é Deus. Da mesma forma, os anjos também o fazem. A imortalidade da alma e até o tormento eterno no inferno não são pregados pela palavra de Deus. A transubstanciação também não é pregada pela palavra de Deus. A confissão dos pecados, a Bíblia nos orienta diretamente ao Senhor Jesus. Não há sacerdote, pessoa ou qualquer entidade religiosa que deva receber essa confissão, e sim o próprio Senhor. Penitência e purgatório também não são pregados pelo Evangelho, e sim pela Babilônia. Até o próprio dia sagrado, como a Sandra comentou antes, o dia de sábado que está nos mandamentos de Deus, tem sido trocado pelo dia de domingo. Mediante os dois grandes erros da imortalidade da alma
e a satanidade, a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos e de outras regiões do mundo, eles estenderão suas mãos através desse abismo e acabarão se unindo. A influência dessa tríplice união vai gerar um desprezo contínuo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser pregada conforme a verdade que está na Bíblia. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecentes na igreja, que constituem a Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. No capítulo 18 de Apocalipse, é mostrado um tempo que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem, essa na qual nós estamos falando nesse momento, no capítulo 14, do verso 6 ao 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e se cumprirá a sua obra. Neste momento nós vamos também falar sobre a terceira mensagem angelical, sobre a terceira voz do anjo, e vamos intercalar. A Sandra vai comentar uma parte e eu vou comentar outra. Sandra? Então, Marcelo, nós podemos ver que, infelizmente, a doutrina pura, a doutrina bíblica, ela foi contaminada por outras doutrinas, né? E virou uma confusão de ensinamentos. Mas isso provém de Satanás, né, que fez toda essa confusão. Mas, graças a Deus, nós temos os mensageiros dos fins dos tempos para elucidar, esclarecer, né, as pessoas que estão sendo enganadas por esses ensinamentos, né? E agora, então, nós temos a terceira mensagem, a terceira voz, que se encontra no capítulo 14 de Apocalipse, os versos 9 a 12. Nós vamos ler novamente, então. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, na terceira voz, nós identificamos alguns termos, né, que talvez para alguns assim estranhos, mas a maior parte do livro de Apocalipse o João usou uma linguagem com símbolos, né? Então, quando João escreve sobre a besta, né, nós podemos identificar nos versos 7 e 9, que nos falam de uma mulher que profeticamente é símbolo de igreja, né? No verso 9 nos é dito, capítulo 13 de Apocalipse, nós temos essas explicações. Isso, Marcelo? A respeito da besta, né? Nós temos ali que em Apocalipse 17, 7 a 9, no verso 7 e no verso 9, eles nos falam da mulher, que profeticamente ela é um símbolo de igreja, né? Então, no verso 9, nos é dito que essa igreja ela está sentada sobre 7 montes, e geograficamente, no planeta, o local indicado no qual há 7 montes, nós sabemos que é Roma, a cidade das 7 colinas, né? O verso 9 também ele nos diz que existe um poder político, civil, designado
Ali ele informa pela palavra rei. Então nós podemos concluir que a besta relatada ali em Apocalipse 17, né, ela é um poder político e religioso, localizado em Roma. Isso, né, Sandra? Isso mesmo. Quer falar? Não, pode continuar. Então tá, continua. Eu ia repassar para ela, né, mas vou continuar a sequência sobre a besta. É interessante que a besta, ela não vem sozinha, né? A besta, como diz ali em Apocalipse 14, né? Nós temos ali, ó, vou ler para vocês, ó. Se alguém adora a besta e sua imagem. Então ela não vem sozinha. Tem a besta e a sua imagem. A imagem da besta, ela representa uma besta que emerge da terra, conforme a nossa amiga Sandra disse antes, né? Apocalipse 13, 11. O fato de ter 2 chifres, ali em Apocalipse 13, 11, ele nos dá uma alusão à liberdade religiosa e à liberdade civil desta nação. E o fato de parecer como um cordeiro e falar como um dragão pode fazer alusão a uma nação que se tornou uma superpotência mundial, saindo de um estado de mansidão para um estado mais ofensivo, mais agressivo, né? Mais arrojado. Então nós podemos concluir que a besta, né, ela tem uma imagem que seria a segunda besta, né, que seria um segundo poder que surgiu na Terra, uma nação. Começou assim a sua história bem simples e foi se tornando uma grande potência, uma potência mundial, né? Sim. Bem, também nós encontramos a expressão marca da besta, né? Então, como a besta age em oposição a Deus, temos que saber primeiro qual é a marca de Deus. E a Bíblia, nós temos alguns textos bíblicos e nós vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, o capítulo 20, os versos 12 e o verso 20. Vamos então encontrar na nossa Bíblia, Ezequiel, capítulo 20, os versos 12 e 20. Então, 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, aqui nós lemos sinal, né? Depois, no verso 20, está escrito: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E nós temos também o clássico texto de Êxodo 20, onde nós temos o relato dos 10 mandamentos, e nós temos dos versos 8 a 11, o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Inclusive aqui no verso 11 nós vemos uma indicação da mensagem do primeiro anjo, né, que nós devemos adorar a Deus, temer e dar-lhe glória. Então, se nós vimos esses 2 textos que nós lemos na Bíblia, né, o sinal, a marca de Deus é o sábado, o dia que foi escolhido como o selo do Deus vivo. Nós acabamos de ler, então, comprovando, né, em Êxodo capítulo 20, os versos 11 a 12. Então, se nos mandamentos de Deus nós encontramos o sinal verdadeiro, a marca de Deus, então, logo, a marca da besta se opõe ao sinal de Deus.
E nós vimos, né, o Marcelo comentou, que uma das mudanças que foram alteradas na Bíblia foi a mudança do 4º mandamento, né, onde o sábado foi substituído por outro dia da semana. Já vimos que os adoradores da besta e sua imagem receberão uma marca. Essa marca diferencia da marca de Deus. E onde será posta essa marca? Diz Apocalipse 14 ali que será na fronte e na mão. Mas que referência temos à fronte e à mão? Algumas pessoas acreditam que isso possa ser um chip implantado, que possa ser uma infinidade de coisas, como temos ouvindo por aí. Mas o que a verdadeira palavra de Deus tem nos dito a esse respeito? Convido aos amigos aí olharem então Deuteronômio 11, no verso 18, no qual nós vamos ler. Então, Deuteronômio 11, 18, vai nos explicar o que significa esta marca na fronte e na mão. Lá na Bíblia diz o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Vocês podem ver essa associação que ele faz no texto. O coração, ele associa por frontal. Nós sabemos que coração é um símbolo sobre mente, sobre a cabeça, sobre aquilo que a gente pensa. Nosso raciocínio lógico. Então, um dos sinais, uma das marcas colocadas nos servos de Deus e nos servos da besta é na sua mente. Aquilo que você tem aceito mentalmente. Você tem aceito o que é de Deus ou o que é da besta. E o outro sinal nos refere a uma comparação entre alma e mão. Mais adiante a gente pode ver, nós já vamos confirmar em Eclesiastes 9:10, que esta mão está associada a obras. Então, alma com obra. A gente sabe que alma também está associado, em Gênesis, à criação do homem. Quando Deus juntou do pó da terra com seu sopro do fôlego de vida, e dos dois fez uma alma vivente. Então todos nós que andamos sobre a face da terra não somos almas penadas, somos almas viventes, almas. Cada um dos seus corpos é uma alma. Logo, a associação de alma com mão ou com obra quer dizer que uma das coisas que nós devemos fazer é guardar em nossa mente a palavra de Deus. E a segunda coisa que nós devemos fazer é, com nossas obras, mostrar o quanto nós acreditamos naquilo que nós guardamos em nossa mente. Fazendo a obra do Deus verdadeiro, ou quem adorar a besta, fazer a obra da besta. Eclesiastes 9:10, que nós vamos ler agora, né? Vamos abrir Eclesiastes 9:10. Complementa a relação de mão com obra. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sandra? Bem, na sequência da terceira mensagem angélica, nós temos o verso 11, que está escrito assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Então, aqui nós vemos a expressão a fumaça do seu tormento. E no final do verso 10, né, que diz assim: e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, nós vemos aqui a expressão atormentado com fogo e enxofre. Nós sabemos que a destruição final do planeta, como a Bíblia nos ensina, a Terra será purificada com a segunda volta de Jesus Cristo com fogo e enxofre. E nós sabemos que a terceira mensagem angélica, essa parte, está se referindo
a destruição total e final do erro, né? Onde o pecado, ramo, pecado, raiz, pecador, todo aquele que não aceitar a verdade e não seguir os ensinamentos da Bíblia, será destruído. Então nós vemos que a Bíblia nos dá o exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis, o capítulo 19, o verso 24. Se nós compararmos com o Novo Testamento, em Judas, o verso 7, ali também nos diz que o fogo e enxofre que queimou Sodoma e Gomorra fez uma destruição total, uma destruição eterna. Porque se esse fogo fosse eterno, hoje nós teríamos as cidades de Sodoma e Gomorra ainda estariam queimando até hoje. Mas nós sabemos que essa expressão se refere às consequências. Nunca mais o mal se levantou em Sodoma e Gomorra. Então, quando nós lemos essa mensagem de Apocalipse 14, os versos 9 a 12, onde nós temos a terceira mensagem, e graças a Deus, nós devemos louvar a Deus por isso, que Deus vai pôr um ponto final a esse conflito entre o bem e o mal que existe no nosso planeta, e nós estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo, o planeta todo está sofrendo as consequências desse grande conflito. Marcelo, então, vamos continuar? No verso 11 de Apocalipse 14, temos ali: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. A expressão séculos dos séculos tem sido debatida por muitas pessoas e mal entendida também. A referência com relação às palavras usadas no original grego, com relação a séculos dos séculos, nos arremata a um sentido de que o significado indica: queimará enquanto durar a natureza daquilo que se refere. Como a irmã Sandra disse, a referência de Sodoma e Gomorra se encerrou quando ela terminou de queimar. Então, aquele eterno foi eterno enquanto durou. O Senhor Deus Todo-Poderoso será eterno pelos séculos dos séculos, enquanto ele durar. O Senhor Deus durará para sempre. Então, nunca acabará. Sandra? E nós vemos no final da terceira mensagem angélica, no verso 12, né, uma frase que ela é gratificante, nos dá esperança, paz, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. João, ele nos culmina do relato das três mensagens angélicas, dos três anjos, que um povo será selado. Um povo que, durante toda a história, se mantém firme a palavra de Deus, se mantém firme a guarda dos mandamentos. E nós já comentamos sobre Êxodo capítulo 20, que é o capítulo mais conhecido, onde nós encontramos os mandamentos de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus, para a humanidade, para o bem-estar, para o viver saudável das pessoas, mas infelizmente o poder de Satanás em alguns momentos foi mais forte e pessoas alteraram alguns mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado como santo dia de adoração, e nós vimos que o sábado é o selo de Deus. Então nós vimos que haverá um povo vencedor, um povo triunfante, o povo remanescente, né? E esse povo fará parte, é o povo que será salvo, as pessoas que seguirem os mandamentos de Deus, né? Então nos dá um conforto, uma esperança muito grande para nós. E o verso também diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? E nós temos o nosso texto clássico sobre a fé, que se encontra no livro de Hebreus, o capítulo 11, o verso 1. Inclusive, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. Nós temos, então,
que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, quem tem fé em Jesus, aceita os ensinamentos de Jesus e pratica esses ensinamentos. Também, quem tem fé em Jesus, aceita a Bíblia toda, sem restrições. A Bíblia, um livro com autoridade inspirada, autoridade vinda de Deus. Jesus, quando esteve na terra, ele, quando pregava nas sinagogas, quando pregava às pessoas, onde ele andava, ele sempre citava a Bíblia. Claro, o Antigo Testamento, que era a Bíblia que existia na época de Jesus. E ele sempre dizia, está escrito. Então, Jesus usufruía muito bem dos ensinamentos bíblicos, né, dos pergaminhos do Antigo Testamento, e nós precisamos realmente colocarmos a nossa fé em Jesus, né, e confiarmos na promessa da volta de Jesus, que as 3 mensagens angélicas, elas têm justamente esse objetivo, restaurar a verdade, né, ensinar as pessoas sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, e que nós temos, né, essa expectativa que nós estamos vivendo nos últimos tempos da história do nosso planeta. Os sinais estão acontecendo, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Então, que realmente Deus nos abençoe, que nós possamos fazer parte do grupo, né, que participa, que guarda os mandamentos de Deus, como a Bíblia nos ensina, e a fé em Jesus. A Bíblia tem uma mensagem muito importante com esse respeito. Em Marcos 16, o verso 15, ela diz assim: E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso, amigos, nós estamos relatando isso a vocês, porque nós temos a fé em Jesus Cristo, nós aceitamos os mandamentos dele, nós acreditamos nas 3 mensagens angélicas e sabemos que ele pediu que nós evangelizássemos com elas, que elas são as últimas mensagens ao mundo. As pessoas devem saber a verdade. Muitas pessoas ficarão constrangidas com o que a gente falou, porque Jesus, se vocês observarem, muitas das parábolas, ele separa o joio do trigo. Ele separa o mal do bem. Porque Deus não quer que o mal dure por toda a eternidade. O mal tem dia para acabar. E se vocês aceitarem essas mensagens, vocês sabem qual é o lado certo. Fiquem do lado de Jesus. Aceitem a esperança da salvação que ele entregou para cada um de vocês. A esperança de que um dia poderemos estar com ele, longe de qualquer mal, pois o mal não haverá mais. Vargas. Muito bem, nós vimos então nesta explanação sobre as mensagens angélicas, ali no versículo 12 do capítulo 14, falando sobre a guarda dos mandamentos de Deus. E quando as pessoas nos falam que os mandamentos foram abolidos, terminou a guarda dos mandamentos com a morte de Jesus na cruz, a gente geralmente cita a passagem lá de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 19, que Jesus falou: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em algumas Bíblias, algumas versões, é um j ou um til, em outras um i ou um til, significam uma letra ou um acento. Complementou Jesus dizendo: Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então a gente cita para as pessoas esta passagem bíblica como uma confirmação de que os mandamentos não foram abolidos por Jesus quando esteve aqui na terra. Mas algumas pessoas dizem: isso aí Jesus falou lá no capítulo 5 de Mateus, quando ainda Jesus não tinha sido crucificado. Mas agora aqui no Apocalipse, com esta mensagem de João que recebeu para escrever o livro de Apocalipse,
Temos aqui, conforme eu citei anteriormente, no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 12, uma passagem importante. E João não escreveria isso se os mandamentos tivessem sido abolidos. Então ele escreveu: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E realmente, se os mandamentos tivessem sido abolidos com a morte de Jesus na cruz, João não teria sido inspirado para escrever essa verdade, né? Que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Então a Bíblia se complementa. Vamos do Antigo ao Novo Testamento, ao último livro da Bíblia, já quase nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, esta confirmação de que os mandamentos continuam valendo, devemos obedecê-los, segui-los, e é uma orientação para nos indicar onde estamos errando. Muito bem, nós estamos então encerrando o programa de hoje, Verdades Bíblicas, quando foi abordado o tema 3 mensagens angélicas. Haverá uma sequência desse tema no futuro, Marcelo? Ou esgotou-se hoje a explanação? Nós fizemos uma exposição breve, resumida do assunto, porque as 3 mensagens angélicas, elas são muito complexas, elas são amplas. Nós poderíamos abordar muitos assuntos a respeito, mas não é de nosso interesse deixar vocês confusos, porque a cada medida que nós abordarmos um assunto diferente, ele vai puxar outro trecho da Bíblia. Teremos que ver Apocalipse 13, 17, 18, 19, e assim vai. Seriam tantas coisas para serem abordadas que se tornaria até inviável para a comunicação da mensagem. Então a gente simplificou para o entendimento do público. Se deixarmos mais complexo que isso, pode haver muitas dúvidas, muitas dificuldades de entendimento. E nós queremos é que a mensagem seja pregada e que se torne a luz do mundo para vocês. Muito bem, então agradecemos a presença da dona Sandra e do Marcelo, que estiveram aqui abordando esse assunto importante, as 3 mensagens angélicas, e estamos encerrando o programa de hoje, Verdades Bíblicas, agradecendo a companhia de todos os internautas que estiveram na web e ADV. Jesus está voltando. Gostaríamos que o Marcelo fizesse uma oração de encerramento ao nosso programa de hoje. Então oremos. Senhor amado Deus, Pai querido, o Senhor que é o Criador do céu e da terra, o Senhor que nos deixou a guarda dos mandamentos e que nos deu o livre arbítrio para termos a fé nesse Salvador maravilhoso que é Jesus Cristo. A Ti damos toda a honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos deixou. Muito obrigado por nos mostrar que devemos escolher de que lado nós realmente queremos estar. Se queremos ser salvos e estar ao seu lado, ou se queremos abandoná-lo e cair em perdição. Que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes nesse momento, que eles possam compreender a Tua palavra e estar preparados para o que virá. Porque os próximos trechos de Apocalipse nos revelam coisas incríveis que acontecerão. Como será cada coisa daqui para diante. Nos falam sobre um alto clamor, nos falam sobre uma chuva serôdia, nos falam sobre decretos, nos falam sobre trombetas, nos falam sobre pragas e muitas outras coisas mais que virão. Nos ensinam a estarmos preparados. E quem sabe, num programa futuro, falaremos sobre isso, transmitindo o alerta do Senhor para vocês, para que vocês também estejam preparados, que nem nós temos nos preparado. Que a bênção do Senhor recaia sobre suas casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é do estudo de Apocalipse, Marcelo? Futuramente. Muito bem. Agradecemos a presença da dona Sandra e a sua despedida. Foi uma bênção nós participarmos juntos desse rápido e resumido estudo, né, sobre as mensagens angélicas, mas com certeza ficou claro para todos nós, né, que nós possamos fazer sempre a escolha certa, estarmos ao lado de Jesus, fazermos parte desse grupo que tem a esperança, né, que é perseverante, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus.
e que nós possamos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, sermos vencedores cada dia até a volta de Jesus Cristo e assim participarmos com Ele a eternidade ao recebermos a salvação. Só despedida também, Marcelo? Eu agradeço por poder fazer parte de pessoas tão importantes que conduzem a palavra de Deus. Ser um servo de Deus é uma alegria para mim. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Verdades Bíblicas. Este programa normalmente ele será exibido sempre aos sábados, às 9 horas da noite, às 21 horas. Hoje, excepcionalmente, foi apresentado um pouco mais tarde, mas a partir do próximo sábado já terá o seu horário de 21 horas. A todos, muito obrigado, uma boa noite, que Deus esteja com todos os nossos amigos internautas. Continue ligado na web ADV, Jesus está voltando. Aqui você ouve a Palavra de Deus.